Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre os Lisboa Navigators, a primeira dinastia. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje com um convidado especial, ele já se vai aqui apresentar. E hoje para falar sobre os Lisboa Navigators, a primeira grande dinastia do futebol americano em Portugal. E falarmos também um bocadinho do nosso convidado e do caminho todo que aconteceu após essa primeira dinastia, 6 campeonatos conquistados pela equipa dos Navigators. E o convidado, sem mais demoras, Daniel Lourenço. Obrigado, Daniel, por ter aceitado. Olá, parece, o prazer é meu. Eu vou-me controlar para não te chamar o nome que geralmente eu te chamo, não é? Agradeço, agradeço. Vou fazer um esforço. Eu vou já deixar aqui um disclaimer. Eu e o Daniel somos amigos, não é? Tipo, falamos às vezes é mais para nos chamarmos nomes um ao outro, não. Mas não, temos uma boa relação de amizade e às vezes aqui a conversa pode entrar um bocadinho num fórum mais íntimo, posso dizer isto assim? Ser descontraído, porque íntimo é bué da tramado. Estamos dois gajos a falar os dois, percebes? E estás a falar intimidade, é complicado. É Século estranho, mais 2023, estranho. mas mesmo assim, futebol americano, macho, estás a ver, mas depois diz intimidade, conversa um para um. É isto que temos, pronto, mas pronto, vamos deixar a conversa rolar, vai rolar, já temos clima, pelo menos, já temos clima, mas, Exato, mas Olha, o olha, que é que tu comeste hoje? O que é que comeste hoje? acabei de comer Tens de ter com calma. dois queijinhos frescos, mas pronto, Uhum. olha, vamos a isso, e eu se Vamos. calhar vou começar vou situar e depois tu dás aqui asa à conversa. O Daniel, jogador dos Navigators já há muitos anos, desde 2012, sensivelmente, por isso mais de 10 anos ligados ao futebol americano. Jogador, atualmente coordenador defensivo dos Navigators. Vamos fazer aqui uma viagem um bocadinho no teu caminho, mas acho que antes de mais nada é para te apresentares aqui um pouco. Como é que começou aqui a entrada no futebol americano? Quem é que tu és? De onde é que tu vens? Isso agora parece um bocadinho ali aqueles programas da RTP da tarde, não é? Exato. Pá, eu gosto muito da referência que é o ponto de encontro, lembras-te desse? Fortíssimo. Sim. Isso é incrível. Pá, imagina, então vá. Daniel Lourenço, 30 anos. Eu faço parte dos Lisboa Navigators. Tive ali um hiato, mas faço parte desde 2012, também como disseste, portanto, há 10 anos, quase 11 anos. Isto o campus é que é o melhor para datas, mas pronto, é o que temos. Eu comecei ligado ao futebol americano, até foi com um grupo de amigos não era o meu grupo de amigos, mas era um grupo de amigos da escola secundária que começou a treinar muito como os Lisboa Navigators começaram, debaixo da ponte de vasta gama. E éramos um grupo de amigos, na altura, não sei como é que nós arranjámos o treinador, mas o meu treinador era o Filipe Campos, ligado ao Chantiria Wolves. Coitado de ti, Depois de pá. certo. Mas O quê? O quê? foi sempre a subir, foste o campo, foi sempre a subir. Sim, exato. E depois o que aconteceu foi que, de uma forma ou de outra, os Lisboa Navigators surgiram um bocado no tema. Acho que o Pedro Calado, também com o Zé Pedro e o Tiago, na altura, foram ver-nos a uns treinos. Perguntaram se queriam algum tipo de ajuda e eles iam ter o período de captações, acho, no mês a seguir. E o objetivo era que nós fôssemos lá para aprender um bocado, tanto em termos de preparação física, como na realidade ter a primeira experiência e contacto com o desporto. Um, as captações foram espetaculares. Foram, foram se calhar o período mais difícil físico da minha vida, que aquilo foi um choque absurdo com o Marco a dar os treinos e depois o Mário Gaião e também o Amilcar. Mas depois das captações eu adorei. O Filipe Campos até depois tomou a decisão de ir para os Lisboa Navigators, porque na altura os Chantiria Wolves não estavam a fazer nada de especial. E passado talvez um mês na Garda do Oriente eu encontrei o Yunal. O Yunal era um rapaz turco que era se calhar o jogador mais dominante que eu já havia jogado para o americano. E nós encontramos na Garda do Oriente e ele disse-me algo do género: olha, então vá, vemo-nos na segunda-feira. E depois-me a pensar, eu disse: não nos vais ver porque eu não faço parte dos Navigators. Eu tive uma semana e meia a pensar em casa, a falar com o Carneiro, que foi com quem acabou por também vir para os Navigators comigo, a falar sobre isso, a pensar sobre isso, a falar com os meus pais, também a falar com a minha equipa na altura, portanto, o grupo de amigos que jogava. Eles entenderam, e depois entrei nos Navigators. Lembro-me que o treino que fui estava eu no meio de uma rodinha, que era eu, depois eras tu, se não me engano, o Calado, o Campos, o Marco, basicamente o Marco e o Amilcar não queriam. Lá está, os Navigators já dominavam um bocado na altura, então também não queriam
andar, de certa forma, a fazer prospect daquilo que eram pessoas a jogar futebol americano na região de Lisboa e a apoderar-se delas, por assim dizer. Eles queriam mesmo, acho que até o Filipe Campos teve de entregar uma declaração assinada pelo treinador dele a dizer como ele permitia que o Filipe fosse para Eu os lembro-me eu lembro Navigators. eu lembro dessa situação, yeah. Eu também me lembro dessa. Exato. Pá, e depois, quando o Marco, também muito pelo Campos e pelo Calado falarem com ele, aceitou-me a mim e ao Carneiro, pá, e a partir daí os Lisboa Navigators fizeram parte sempre daquilo que é eu enquanto pessoa. Yeah. E tu já tinhas ouvido falar do futebol americano antes? Ou foi. Como é que surgiu o futebol americano na tua vida em termos de desporto? Foi tipo um convite: olha, és um gajo grande, anda a experimentar futebol americano. Não, não, não. Não, imagina, eu na altura eu sempre pratiquei desporto razoavelmente federado, foi natação, futsal, depois natação, e aos 18 anos também fartei-me um bocado daquilo. Um, e de repente acho que me apareceu um grupo, percebes? Aqueles, na altura o Facebook tinha aquelas cenas que era, olha, este grupo de Facebook público tem X pessoas que tu conheces. E eles, se não me engano, acho que chamavam-se os Lisboa Eagles, uma coisa assim desse género. E eu olhei, vi que era o Carneiro mais uns quantos que eu via lá na escola, por assim dizer, e juntei-me. E o contacto que eu tinha com o futebol americano, sinceramente, era pá, uma outra bola que o meu pai me comprava na Decathlon, na Sport Zone, e se calhar o National Coverage que há da do Super Bowl todos os anos na televisão portuguesa. Nada mais que isso. Sabia que era grande, era meio bruto, mas nada mais que isso. Yeah. E tinhas algum background de outro desporto? Assim, que já fizesses de uma forma continuada? Ou... Sim, então o futsal, eu pratiquei futsal se calhar dos 7 anos, federado dos 7 aos 14, e depois dos 15 até aos 18 fiz natação federada. E também já tinha feito, pá, aquelas merdas pré-escola, que também já ia a competições na altura, mas lá está, quando era magro. Yeah. Pá, eu perguntei-te isto porque acho curioso, porque imagina, já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas aqui para o nosso podcast ligado ao futebol americano em Portugal, Uhum. e imagina, lembro-me que o Train e o Jazz vieram do basquetebol, o Meet e tu estás agora a mencionar também a natação, ou seja, estamos a Uhum. encontrar aqui alguns desportos que podem dar algum arcabouço vá para a entrada depois aqui no futebol É americano. malta mais avariada da cabeça, percebes? Natação. Quem é que se manda para uma poça d'água e compete? Eu vou chegar ali para Mactu. É complicado. Yeah, é É muito verdade, é complicado. verdade, é verdade. Mas pronto, e de repente aparece aqui os Lisboa Navigators e fazem parte a partir daí de ti enquanto adulto, vá, como tu disseste. Hum, eu lembro-me vagamente da tua entrada na equipa. Eu lembro-me dessa situação que estavas a dizer, eu lembro-me dessas discussões, lembro-me vagamente da tua entrada na equipa, e para situar aqui as pessoas, estamos a falar da terceira edição da Liga Portuguesa de Futebol Americano, em que Uhum. culminou com a final em Braga entre os Warriors e os Navigators, terceiro título conquistado, e a partir daí ganhaste mais 3 campeonatos além desse, 4 na Uhum. totalidade, e fizeste parte de mais de 50% daquilo que foram a hegemonia, o domínio, a primeira dinastia do futebol americano em Portugal. Como é que tu olhas para esse Portanto, tempo? O que é que te fica desse período? a selvageria. Sinceramente, acho que é o que me fica. Uh, acho que fazer parte dos Lisboa Navigators, mesmo até no terceiro, quarto, quinto ano de competição em Portugal, era pá, uma experiência que não se podia tomar assim de forma leve. A verdade é que os treinos eram super puxados, a dedicação nos treinos estava lá, que é algo que é difícil de explicar e vem lá também com o tempo e depois da forma como tu também formas uma equipa. Mas depois era todo o balneário, né? Pá, imagina, no primeiro ano, né? Portanto, nesse terceiro ano de liga, as viagens que nós fazíamos, porque na altura tínhamos frequentes viagens ao norte, se não me engano, não havia qualquer tipo de conferência, eram complicadíssimas. Percebes aquilo? A pressão psicológica e física que tu colocavas nos rookies, porque aquilo era literalmente, pá, tu só ficas aqui, percebes? Nós só te vamos aceitar enquanto coletivo se tu provares que és uma mais-valia dentro de campo. Pá, és um gajo porreiro e também não te deixas que se metam contigo. Pá, o rookie, por exemplo, não podia dormir numa viagem. Nós Não, às não, vezes não. apanhávamos autocarros às 7 e às 8 da manhã, então quando íamos para a Espanha jogar com os Black Ravens e com os Black Towers, né? Acho que eram esses os nomes, pá, eram viagens longas, pá, relativamente longas, pá, e tu saías de cá às 6, 7 da manhã e voltavas 2 da manhã, ninguém podia dormir, o Rookie não podia dormir. Não, não Era, podia. não podia. Epá, e depois toda a questão de os treinos, ok? Os treinos, e ainda hoje eu digo isso também aos meus atletas, mas os treinos eram se calhar pá,
o nível mais alto de prática de futebol americano que eu ainda vejo hoje, enquanto vejo, claro que há equipas que praticam um bom nível de futebol americano atualmente, mas os scrimmage dos Lisboa Navigators, defesa contra offense, era algo que tu antecipavas a semana toda. Querias dar o melhor de ti, pá, e aquilo lá está, é um bocado aquele ditado que é, tipo, é da forma como tu treinas é aquilo que se vai traduzir dentro de campo. E o nível físico, o nível de, não é malícia, mas o provar que sou melhor que tu, ao ponto de te humilhar ou envergonhar um pouco a nível físico, a nível tático, naquele tipo de scrimmage era aquilo que te fazia ser muito melhor. E a pressão de tudo isto, percebes, de balneário, treinos, carregar a nível físico, carregar a nível mental, depois que culminava também com os treinos ao domingo e também os jogos. A verdade é que os jogos também não eram, eu não os tomava de forma leve. Formavam-te a ti enquanto pessoa. Então, se não me engano, entrei com os pós-Lisboa Navigators com 17, 18 anos. Aqueles primeiros 5 anos foi algo que formou a pessoa que sou hoje, em termos de valores, em termos de a forma como eu encaro o meu dia a dia. Isso ao mesmo tempo é um manicômio, manicômio, portanto, aquilo toda a gente tentava testar-se uns aos outros, mas ao mesmo tempo algo muito fortuito, algo muito enriquecedor. Yeah. Eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer e lá está, eu estava nos Navigators desde o início, fazia parte daquele núcleo. Eu nunca fui um dos muito selvagens, é um facto. Eu Uhum, certo. nunca fui desses, mas sempre tive a minha posição do género também não. Há uma Uhum, linha, não é? Há aqui uma linha. exato. Mas eu sei o que é que tu queres dizer com isso dos selvagens. E posso dizer que nunca, e tive a oportunidade de ter outra realidade mais tarde com os Lisboa Devils, não tinha nada a ver. Não tinha Não nada se a ver. replica, não? Não se Não, replica, não, não se não. replica. Acho que aquilo que os Navigators tinham enquanto cultura, enquanto núcleo, era Uhum, muito próprio, muito único e foi uma identidade que permitiu à equipa sustentar-se exato. no tempo e desportivamente com o que tu disseste, porque era um facto. Não era só a questão. Aliás, tu estavas a falar, eu estava a pensar. Para mim é o físico leva ao mental. Uhum. O trabalho físico que tu fazias, que era muito intenso e muito contínuo, pá, o Marco dava tareias físicas, pá, épicas, Sabes que épicas. hoje eu acho que sou bom treinador porque eu sei precisamente aquilo que me chateava enquanto treinador de jogador, percebes? E foda-se, não quer fazer essa merda, cara, percebes? E o Marco é muito aquilo que eu imagino, o Marco e o Gaião também, o Gaião Sim, e o Paulo sim, Silva, lembras-te? Daquelas sim, pré-épocas sim, de sim, sim. para-trupa e tropa, pá, eram absurdas, mano. Era um absurdo, era um absurdo. Pá, mas a realidade é que isso tudo, fisicamente, depois gerou tal questão, a resiliência mental, vamos chamar assim, a resiliência mental Exatamente, que concordo. existia muito nesse grupo dos Navigators e onde tu chegaste e entraste, não é? O que é que foi para ti o mais, imagina, vou-te fazer duas perguntas ligadas a esta sequência. A primeira é, o que é que foi para Força. ti mais difícil? O que é que tu nessa fase foi mais difícil para ti? E em segundo, quem é que foi para ti a pessoa que de alguma forma tu olhaste e pensaste, epá, eu vou seguir os moldes daquilo que ele faz ou a maneira dele de pensar e de abordar as situações porque me faz sentido. É. Acho que a primeira pergunta que fizeste foi aquilo que tive mais dificuldade, não é? Yeah. Acho que me provar enquanto jogador. Percebes? Era alguém que estava, apesar de ter feito parte, vamos lhe chamar de uma equipa de futebol americano antes dos Navigators, a realidade era completamente diferente. Eu ainda pá, não tinha muita força, era um gajo relativamente rápido para o peso que tinha, um, mas provar-me contra a linha ofensiva e a linha defensiva que na altura dos Navigators tinha um depth incrível. Nós estamos a falar de uma realidade em que aos domingos tu chegavas a ter 50 pessoas a treinar. 50 pessoas a treinar hoje em dia é um feito no futebol americano. Eu sinceramente não conheço muito a realidade. É assim, eu e tu falamos, portanto eu tenho noção da realidade pelo menos dos Devils na altura que foram criados, que também tiveram uma grande afluência de pessoas que eram na primeira época, mas pá, os Lisboa Navigators nas captações e também durante a época, à medida que o desgaste também não afetava as pessoas, pá, os treinos eram 50 pessoas, tu tinhas de convencer o treinador a pôr-te a jogar num scrimmage, portanto é algo que hoje em dia não é uma realidade. Um, Acho que provar-me enquanto jogador. Pois ao mesmo tempo eu queria provar que queria ser melhor, queria provar que era melhor do que se calhar alguns que lá estavam, pá, e era complicado. Depois defrontavas do lado da linha ofensiva, se calhar, a melhor linha ofensiva que se calhar já defrontei. Não é a melhor linha, mas muito perto é. Pá, então acho que era por aí. A segunda pergunta que fizeste foi o quê? Desculpa. A segunda pergunta é se houve alguém que tu olhaste e de alguma Ah, forma tu pensaste, eu quero seguir estas pisadas, eu quero seguir esta não, é uma abordagem. boa pergunta.
Não te consigo, eu consigo dizer um grupo de pessoas, não te consigo dizer se calhar uma individualmente. Pá, claramente o Marco Madeira é inegável, Pá, apesar yeah. de ser do ataque e da defesa, é, O é Marco, inegável a o forma como. Marco é o meu número um, estás a ver? Também, Sim, sim, o Marco. eu, tal como tu, desculpa, eu, tal como tu também cheguei aos Navigators, era um puto, não é? 16, tinha 17 anos na altura. Pá, e o Marco sempre foi, e é uma referência para muitas pessoas que passaram pelos Navigators, não é? Exato. O Marco, acho que já do lado da defesa. O Marco e o Granger. Acho que eles eram. Também se fala. Pronto, do lado do ataque, o Marco era muito mais vocal, era alguém que puxava por ti, depois tinhas o Granger. O Granger era um bocado mais calado. Pá, eu tive a sorte dele me acolher um bocado. O Granger também era, no que toca à pressão mental, era exímio, exímio, exímio. Se era um terror a enfrentá-lo dentro de campo, apanhá-lo no autocarro era muito complicado. Um, Acho que, Preferias, portanto, espera Marco aí, preferias apagar o Granger no autocarro ou dentro de campo? dentro de campo, dentro de campo. Dentro de campo, ok. Muitas contusões me deu ele nos domingos. É complicado. Os traps, aqueles eu deixavam-me entrar pela linha todo feliz e depois o Granger apanhava-me, era complicado. Do lado da defesa, o André Monteiro. O André Monteiro identificava muito, e identifico-me também, ainda falo com ele, identificava muito da forma como ele interagia, era uma pessoa mais calada. Depois na linha, à medida que ganhas um bocado de arcabouço, consegues debater, falar ali um bocado com a linha ofensiva, chatear. Portanto, ele não era muito por aí, mas ele liderava um bocado pelo exemplo. E depois, pá, sem dúvida, o Amilcar e também o Daniel Fernandes. Portanto, estou-te a dar aqui imensos nomes, percebes? Mas a verdade é que não só os Lisboa Navigators, quando eu entrei, era uma referência. Qualquer um dos jogadores poderia ser uma referência em qualquer uma das equipas que praticava futebol americano em Portugal. Mas depois também, como convivi durante tanto tempo com as pessoas que também estou a falar hoje em dia, acho que se tornam naturalmente uma referência, quer pela forma como encaram o jogo, com a forma como encaram um treino, a parte de preparação física, como encaram taticamente o jogo, o fator psicológico. Portanto, todas estas pessoas, pelo menos, olhava para elas e via um exemplo, por assim dizer. Yeah. Por muito que depois eu chateasse a cabeça ao Marco, que me mandava encher e eu ficava ali a rir-me um bocado, mas de resto, Sim, tu e o Marco tinham ali uma relação especial, não era amorosa. Eu especial? gostava muito do Marco, o Marco é que não gostava muito de mim. Opa, faz parte, tá a ver? Faz parte. Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que uma coisa que é gira e com base no que tu acabaste de dizer é tu nunca vais buscar toda uma pessoa, não é? E se uma pessoa quer ser o Não. one-man show, as coisas também nunca correm bem. Porque tu disseste Exato. várias coisas que realmente eu acho que também caracterizavam muito os navigators dessa era. E os navigators não eram só o Marco Madeiro. O Marco Madeiro era o coração, Uhum. sem dúvida, era a alma Sim, sim, da, sim. da equipa. O Amilcar era muito mais a mente, era muito mais quem pensava onde é que nós íamos estar, como é que nós íamos estar, pensava nos cenários todos. Era um bocadinho tipo o Doutor Estranho, vá fazer aqui uma comparação com o Marvel. Eu não sei se o Amilcar vai ouvir isto ou não, se ouvir ele não vai gostar, de certeza, mas Meu pá, grande abraço. yeah. Fosse então. Doctor Strange é uma boa referência, pô. Pá, eu acho que é ótimo, mas não sei se ele vai gostar porque sou eu que estou a dizer, estás a ver? Não sei. Exato, exato. Mas yeah, é verdade, é verdade. Eu e o Amilcar, não, a nossa relação nunca mais foi a mesma, pá, não, e é o que é, estás a ver? É um bocadinho o que tu estavas a Sim. dizer também com o Marco, mas a realidade é que, pá, uma coisa é inegável que é aquilo que aconteceu, e o Marco era o coração, o Amilcar era mais a mente, mas depois haviam essas pessoas todas que faziam Claro. o organismo funcionar. O Monteiro, com essa abordagem de. Era um silent killer completamente. O Absolutamente. Grangeiro, um bocadinho no mesmo mindset, mas Uhum. quando falava, parecia que tipo parava o tempo, não é? Parava o Yeah. tempo. Não, Um, ele geralmente não falava, batia só, percebes? E quando yeah, falava, tu estavas atenção, naturalmente, não era porque ele exigisse respeito, era a forma como ele se comportava, se dedicava. Tu vias o Grangeiro a dar tudo, e o Grangeiro e não só, mas a dar tudo em todos os drills. Não era um gajo que fizesse um drill. Eu lembro-me perfeitamente disto. Não era um gajo que fizesse um drill devagar. Percebes? Estava cansado, ele dava sempre tudo, 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 tudo. Em todos. Pá, isso é. São coisas que marcam. Percebes? yeah. É verdade, é verdade. Pá, e depois há muitos outros nomes, como tu disseste, e há jogadores que simplesmente contribuíam dentro do campo, porque era isso que eles faziam, não é? Por exemplo, o Naka é outro bom exemplo, era um jogador que dentro do campo era Uhum. fenomenal, pá, mas ele nos treinos às vezes era ali um bocadinho na balda, não é? Naka, se É o estivesse a que é. ouvir, ele sabe que é verdade, ele sabe que é Sim, verdade. sim, sim. Não Mas, mudou muito, sabes? mas pelo menos é consistente, estás a Exato, ver? É exato, exato. consistente. Consistência é o que tu strive for, consistência. Claro, claro que sim. Não, e o Naka é outra pessoa, pá, eu considero também para mim é família e vai ser sempre família Sim. e E fica depois é também já isso, agora aqui um percebes? abraço para ele. Depois é isso, imagina. Depois à parte disso tudo, tu querias ali, pá, eu, o Calado, o Campos, o Arnold,
percebes? Pronto, estou a revelar, né, os amigos, mas isto é algo que se leva para a vida, não só porque aquela experiência que tu lá tens dentro do campo ou dos treinos e a dedicação que tiveste de ter para seres campeão durante, pá, 6 anos? 6 anos consecutivos, e depois não só a experiência que veio antes de mim em Espanha e não, muitas outras, epá, naturalmente crias este tipo de ligação, pá, e são amigos, todos os nomes que eu os referi até agora, pá, são amigos, ou pessoas pelo menos que eu pretendo levar para o resto da vida. Claro que sim, claro que sim. Acho que isso é depois uma coisa que é muito especial e que vem dessa era de dinastia, vá, de selvageria, de muitas Exato, tudo. conquistas que acabaram por acontecer. Pá, mas depois, entretanto, houve uma mudança, não é? Quando Uhum. chegámos ali à sétima edição da Liga, eu, entretanto, saí na quarta, não é? Aliás, Sim, sim. saí depois da quarta, fui para os Devils criar a equipa. Tive 2 anos a levar surra dos Navigators e da maioria das equipas da Liga. A partir da sétima edição, os Devils, com o plano que também tinha sido desenhado, conseguimos virar e tornámos na altura os primeiros campeões pós-dinastia dos Navigators. E a partir Uhum. daí houve uma mudança, não é? Já nesse ano tinham alguns jogadores saído e eu aqui Sim, vou-me sim, sim. tentar lembrar a 100%. O Grangeiro saiu no início, mas o Marco Uau. ficou, o Zé Pedro ficou, certo? Uhum. Um, Uhum. e foi nesse ano que se começou a mudar um pouco pá, a balança, vamos dizer assim, a balança da Liga, quer pelo investimento que os Devils acabaram por fazer numa fase inicial com os tais recursos humanos, que outras equipas também o fizeram, quer dizer, não foram só os Claro. Devils, os Sharks também carregaram forte e feio, os próprios Crusaders eram uma equipa já competitiva, tinham ido à final no ano anterior Sim, sim. Sim, sim, sim. convosco, Em pá, por Coimbra, isso não foi? exatamente, exatamente. Por Uhum. isso, pá, foi um momento de viragem para a competição. Como é que tu viveste isso? Ou seja, como é que foi passar esse momento de transição de uma equipa que lá está, dinastia, conquista, domínio, hegemonia, e de repente vêm outras equipas a serem mais bem-sucedidas? Pá, isso foi muito duro, sabes? Porque de certa forma as coisas já vinham desde um bocado de trás. Se calhar não de uma forma assim tão volumosa de quantidade de saídas, mas se calhar a partir da quarta, quinta, as pessoas foram saindo. Lembro-me que o Paulo Monteiro saiu, se calhar teve uma lesão na clavícula e saiu no quarto ano. Depois as pessoas foram saindo muito. Acho que, se não me engano, estamos a falar também na altura da Troika, para não estar aqui a envolver um bocado de política e economia, mas a altura que Portugal também entrou, se calhar, na primeira crise dos últimos 10 ou 15 anos. E muitas pessoas saíram do país mesmo para trabalhar, ou deslocaram-se de Lisboa para. E foram saindo assim naturalmente. Não houve uma debandada de género. Olha, esta pessoa foi-se embora e vamos a seguir. Não foi nada por aí, foi algo, pá, relativamente natural, mas que ao mesmo tempo, para mim, foi desesperante. Não era que eu precisasse sempre de ganhar, não era, claro que ganhar é sempre bom, atenção. Mas não era muito esse aspecto, é depois que aquelas pessoas que tu olhavas enquanto um, mentor, pessoas que tu olhavas para os treinos e já não estavam lá, esse crescimo de quantidade de pessoas nos treinos e se calhar desse core, esse grupo core que começou e lançou os Navigators da forma que foram começando a sair. E para alguém que ainda estava se calhar focado em tentar ser o melhor jogador possível e que estava zero por dentro de temas de staff, de direção, de mudança de campo ou não mudança de campo. Os Lisboa Navigators durante muitos anos treinaram na Nacional Universitária, depois foram para a Pisteleira e agora estamos no Palmense, nas Laranjeiras. Fica já aqui a dica. Um, portanto, todas estas mudanças, para alguém que apenas estava lá para treinar, jogar e criar o melhor ambiente e formar os melhores jogadores que poderíamos ter, foi desesperante. Foi mesmo algo que o que é que está a acontecer? Como é que isto está a sair tão fora de controle e agora isto também não volta? Foda-se. Depois, a verdade é, por muito forte que o grupo fosse, e mentalmente e testado, percebes? Aquilo era basicamente tipo os Spartans, na forma como eu olho para o tema, que é, pá, tinhas algum tipo de merda que alguém não gostasse, pá, eras posto fora. E só se por muita insistência tua é que tu ficavas lá e eventualmente as pessoas te aceitavam, porque tinhas de ser forte psicologicamente para continuares nos Navigators durante muito tempo, para te transformares num bom jogador, para depois começares a ganhar algum tipo de respeito, se não fosse aceito logo ao início. E ao mesmo tempo eu acho que isso foi um pouco, como é que eu posso dizer? Um dos fatores pelos quais tu não conseguiste, se calhar, renovar o plantel
de pessoas que depois conseguissem levar a cabo aquilo que tu tentaste e que fizeste durante 5, 6 anos consecutivos. Epá, e desde aí, já sinceramente eu também me afastei da equipa durante 1 ou 2 anos, voltei agora depois da pandemia, portanto, pá, desde aí depois sempre tu a tentar encontrar ali o que, eh, novas formas de fazer as coisas funcionar. Claro que a evolução das outras equipas, os Crusaders sempre foram uma boa equipa, mas os Devils e também os Sharks, que na altura foi quem, se não me engano, foram à final, à 7ª edição, diz-me tu se estiver enganado, Exatamente, é isso, é pá, isso, é isso. tinham ali, pá, vocês tinham o Joey e o Colin, pá, o Joey é se calhar, pá, o melhor jogador que eu vi jogar futebol americano. O Colin era complicado parar o Colin, porque o homem tinha quase 2 metros, super atlético, um vertical jump absurdo, pá, e por muito que tu parasses, vou dizer, o Joey e a corrida dos Devils durante se calhar 2, 3 downs, pá, o Joey depois mandava uma bomboca para o Colin e era complicado conseguir parar esse efeito. Mas depois os Sharks também vieram muito fortes, tinham um QB, um receiver, um running back, depois linhas sérvias, portanto foram equipas que tiveram um salto muito considerável de um momento para o outro em termos de qualidade. Pá, e nós ao mesmo tempo estávamos a tentar ainda ser competitivos, coisa que depois não se provou como não foi bem sucedido Yeah. Mas esse, nessa esse época. período, esse período, não é? E vou tentar aqui só situar um bocadinho com alguns números também para quem nos está a ouvir. Na LPFA 7, os Navigators acabaram por ficar com um registro de 4-4 na fase regular, e foi um ano em que vou já contar aqui uma história que foi muito tensa na altura. Os Uhum. Sharks, os Navigators e os Crusaders terminaram as 3 equipas 4-4, E mas depois os foi, Crusaders pois ficaram foi, pois foi. fora dos playoffs pela Ainda questão falo com o Júlio sobre isso hoje. Pá. do desempate a 3. Aquilo foi uma Uhum. grande tourada, porque depois os Lumberjacks e os Warriors estavam 5-3, passaram, os Mets 6-2 e os Devils 8-0. Na altura a liga Uhum. não havia grupos, como tu disseste, era disputada a 10 equipas. Pá, e só para as pessoas perceberem a diferença, 41 jogos de fase regular. É o que nós estamos a Uhum. falar. Aliás, desculpem, 40 jogos de fase regular é o que nós estamos a falar. Na liga a seguir, LPFA 8, o mesmo alinhamento, 10 equipas. Pá, e os Navigators passaram para um registro de 1-8. Foi o pior registro na história dos Navigators, na transição depois da 7 para 8, porque houve mais saídas, Marco, José Pedro e tudo mais, ou seja, Uhum. foi claramente um ano de adaptação. Mas LPFA 9, novamente, 10 equipas a competir, mas houve segmentação por grupos. Os Navigators ficam 6-4 como segundo da equipa do Grupo Sul, à frente dos Crusaders 5-5 e dos Sharks 5-5, que ficaram fora dos playoffs, calhou-lhes eles a fava nessa edição. Fava. Ou seja, esses Uhum. 3 anos foram uma verdadeira, tipo, imagina, quebra, subida, não é? Uhum. O que é que fez depois um bocadinho, porque nós estávamos a falar da questão da cultura dos navigators no início, esse núcleo duro que se manteve, criou ali aquela capacidade de ser resiliente, muito forte e resiliente mentalmente. Depois, o que tu disseste, essa resiliência, esses anticorpos, se calhar foi o que dificultou a sucessão, não é? Não foi o Mas, único fator, mas acredito que fez a sua parte, sim. e depois tiveste aqui um regressar, entre aspas. O que é que tu achas ou o que é que tu justificas que foi... Tu aqui ainda estavas envolvido ou já foi aqui que tu estavas ausente, na LPFA 9? E estamos a falar em 2017, 2018. Eu acho que essa foi a minha última época. Acho que encontramos um QB substituto que foi o André Monteiro. Acho que o André depois trouxe uma experiência, um mindset que já tinha na defesa, que depois, porque se não me engano, pá, eu posso estar enganado, mas eu acho que quase que todas as equipas são assim. Quando uma equipa está a começar e nem tudo funciona a todos os cilindros, geralmente é a defesa que consegue suportar um bocado a equipa até o ataque conseguir ganhar um bocado de terreno e momentum. E aí foi o que aconteceu. A defesa, se calhar, não perdeu assim tantos jogadores como. Ou se perdeu, depois voltava um ao outro e conseguíamos colmatar. Mas o ataque, depois, se calhar, com a saída do Zé Pedro, teve alguma dificuldade em arrancar. E acho que o André Monteiro, em QB, trouxe um bocado ali aquela mentalidade. Tivemos muitas lesões também na altura. Eu acho que o André também teve uma lesão qualquer no joelho. Um, mas tivemos ali uma mentalidade e, pá, e o André também tinha um braço que era naturalmente forte. Eu lembro perfeitamente que ele, a primeira vez que o via lançar uma bola, se calhar fez 60 jardas sem aquecer o braço. E acho que foi por aí. Acho que esse foi um dos motivos. Se calhar também tivemos ali, acho que também tivemos um grupo de atletas que nos chegou, que fez também a diferença. Era o Gustavo, que era o nosso running back, era o Jardel, que depois também na defesa jogava na defesa e no ataque. Depois era o Vitor, que era um amigo deles. Depois também daí veio o Afonso e o Duarte, que depois acabaram por também continuar um bocado mais na equipa depois destes todos, mas acho que foi peças que conseguimos encaixar
Portanto, tinhas muito know-how, tinhas ali muita experiência enquanto jogadores que ainda estavam a jogar, mas depois aquelas posições-chave, como o Zé Pedro a quarterback, o Marco Madeira a running back, o Grangeiro a fullback, pá, foram difíceis de repor e eventualmente quando encontraste atletas que tinham alguma capacidade, se calhar foi por aí que levou. Sinceramente, estou a falar um bocado de cor porque já não me lembro muito bem. Tanta cabeçada, se calhar estás-me a pedir para relembrar merdas há 4 anos atrás, Nossa Senhora. Eu acho, Um, eu acho que vou ter que mudar o nome do episódio, não é? Para qualquer coisa conclusões. Qualquer coisa exato, conclusões, acho que não sim. é? Will Smith, Yeah. Daniel Lourenço, Will Smith, português. Muito bom. Acho que, pá, e foi por aí, percebes? Foi por aí. Depois acho que depois se meteu a pandemia, certo? Já não me lembro. Certo. Depois Pois foi também que imagina, saí. houve uma grande quebra da LPFA 9 para a 10, a vários níveis. Uhum, E para mim, se tu tiveres que separar o futebol americano em eras, vamos dizer assim, uhum, tens uhum, claramente a primeira dinastia dos Navigators criada até à final da sexta. Depois uhum. tiveste a era entre a 7 e a 9, que fica marcada pelos 2 campeonatos seguidos dos Devils e o campeonato dos Dragons, mas que eu Uhum. diria que foi a era talvez mais americanizada do desporto em Portugal, ou seja, onde Se tiveste calhar. mais importes, tiveste mais visibilidade, Uhum, pá, tinhas as equipas com bons números como um todo, havia uma competitividade diferente. Pá, e depois a partir da LPFA 10 as coisas mudaram, só para dar o enquadramento, a LPFA 9, a fase regular, teve 50 e muitos jogos, 55 jogos, uhum. um, e estamos a falar dividido em 2 grupos, com depois 6 equipas a passarem para os playoffs. Na LPFA 10, temos a falar de termos uma competição, uma fase regular que teve, e deixa-me só olhar aqui, 21 jogos, ou seja, menos de Olha. metade. E tiveste a Uhum. competir 3, 4, 5, 6, 7 equipas. Ou seja, desapareceram 3 equipas, reduzes para metade dos números dos jogos. Pá, a visibilidade do desporto não ganha com isto. Ano a seguir, Uhum. pandemia. Estás a ver? Ano a seguir, pandemia. O que é que te fez, então, depois da pandemia, regressar ao futebol americano com um papel relativamente diferente, não é? Porque tu voltas e passas a treinador, ou vieste como jogador e depois eventualmente foi organicamente essa transição para treinador? Como é que isso Não. aconteceu? Eu antes da pandemia, quando deixei de jogar, tomei a decisão de deixar de jogar futebol americano, e também estava a tentar encontrar um bocado o meu rumo, né? Durante a pandemia não deu para fazer grande coisa, nem ao ginásio dava para ir. E depois o que aconteceu foi que ali num rasgo qualquer de eliminação do Daniel Silva, ele manda uma mensagem e pede para ir beber café comigo e eu já sabia o que é que vinha aí. E era um bocado chato porque eu estava na altura, estava com ideias de experimentar o rugby, porque tinha de perder a barriga, pá, continuava a ser um gajo físico, um gajo também rápido. E pá, e lembro-me que já tinha se não me engano, um treino que eu tinha apalavrado que ia no direito. E o Daniel veio falar comigo 1 ou 2 dias antes e depois eu tomei a decisão de o tentar ajudar. O Daniel falou-me no projeto, que era malta muito, 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 muito nova. Ainda hoje somos uma equipa muito, 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 muito nova. E o projeto que tinha em mãos, a quantidade de pessoas que estava a ter no treino, que eram melhores se calhar do que aquelas que estávamos a ter nos treinos quando eu deixei de jogar, quando tomei a decisão de deixar de jogar. Pá, e comprometi-me a ajudar a linha defensiva. E quando cheguei lá, um, naturalmente as coisas evoluíram e eu acabei por ser o coordenador defensivo, tinha umas ideias, mentalidade, era a malta muito que não tinha mesmo a mentalidade que uma defesa devia ter. E, pá, e depois, desde aí, não é que seja história, mas pá, lá estou há 2 anos, esta é a minha segunda época enquanto treinador, se não me engano, também sou um bom número. Pá, e as coisas estão a correr da forma como estão a correr. Na minha ótica, podiam estar a correr bem pior, ok? Podiam estar a correr bem melhor, mas a verdade é que não estão a correr mal. Claro que ninguém quer estar 0-4, que é o que estamos neste momento, mas a verdade é que, em termos de defesa, tenho uma defesa relativamente competente. Agora, é preciso, daquilo também, como falei há bocado, é preciso engarnar um bocado o ataque, porque tudo depende uma da outra, não é uma defesa que vai ganhar um jogo sozinho. Um, Pá, lá está. Acho também no comentário que fizeste do jogo dos Mets que eu não estive lá, pá, isso é perfeitamente pá, a mentalidade, desculpa, a ideia que eu tenho é que somos uma equipa mesmo muito jovem que ali não soube segurar a vitória, e depois É. acabou por perder o jogo. Sim, Mas a é verdade que é que temos que ali. é 2 jogos perdidos por um, não é? 2 jogos perdidos por um E não, ponto e, não no é, jogo e não é o primeiro ano em que isso acontece. O ano passado aconteceu exatamente a mesma coisa com os contra Devils os 2 Devils. vezes, não é? E para teres uma noção, não sei se lembras disto, mas eu lembro. Eu no primeiro jogo que tive com os Crusaders o ano passado,
O ataque não produziu, pá, não estava a conseguir produzir. Depois foi uma história diferente do resto do ano, mas no primeiro, eu acho que nós entramos no quarto quarto, o jogo estava 0-0 Ok. nas Fontainhas. Portanto, pá, é o que é. Os números Sim, sim. dizem uma história, mas depois toda a gente pode moldar as coisas e dizer uma história completamente diferente. É isso, imagina, as estatísticas são uma coisa bonita, mas tu podes trabalhar as estatísticas para contares um bocadinho a narrativa que tu queres sempre contar. Isto é algo que eu também Claro. gosto sempre de destacar. Mas imagina, tu assumes então depois um bocadinho esse protagonismo. Uhum. Que tipo de treinador é que tu Contra a minha vontade. queres ser? Eu detesto. Contar a tua vontade. Isso é das melhores coisas Epá, que pode acontecer, estás a ver? É quando tipo vais a pensar eh, numa coisa e de repente, olha, afinal vais chegar com isto tudo. né. Faz o que tu quiseres. Mas que tipo de treinador é que tu queres ser? Ou como é que tu entraste um bocadinho no. Era algo que já tinhas pensado até haver essa conversa com o Daniel? Como é que Eu isso tinha tipo tido, surgiu? eu tinha tido uns rasgos. Ok, houve uma altura, falei há bocado no Afonso Faria e no Duarte Faria. O Duarte que depois acabou até por fazer uma época ou outra, meia época se calhar nos Devils. O Duarte era o irmão do Afonso e o Duarte tinha na cabeça que queria ser running back. Pá, e nós até tínhamos alguma adepta running back e o Duarte era uma pessoa pá, que eu considero anormalmente alta para um running back. Se calhar o Duarte tem 1,90 m, percebes? Portanto, e ele era atlético, culturista, portanto tinha alguma massa muscular. Pá, e ele corria muito de pé. E ele estava a ficar um bocado frustrado de pá, não estou a conseguir jogar, se calhar vou desistir disto. E eu disse: olha, vem só aqui treinar uma vez para a linha defensiva para eu explicar-te aqui um bocado como é que se joga defensivamente. E a partir daí, pá, o Duarte transformou-se pá, num atleta absurdo de futebol americano. O Duarte, inclusive, acho que se não me engano, foi jogar, eu não sou bom com nomes, mas pá, aí nos Europe Warriors, né, que era E uma equipa de há sub-20. um projeto, Exato, e sim. foram jogar ao Eu não. México, pá, e o Duarte foi abordado por tudo e mais algum treinador que lá estava, porque o Duarte foi uma máquina. O Duarte, a nível defensivo, dominou quase o jogo todo da equipa no México. E acho que já o Monteiro tinha comentado comigo, tinha feito um bom trabalho com ele, eu tinha gostado um bocado do aspecto, do aspecto treinador, tanto explicar a mentalidade com que tens de encarar cada tipo de ação que fazes, qual é que é o teu objetivo, este não é o teu adversário é sempre quem tem a bola. E acho que esse foi o meu primeiro, sinceramente, o único contacto até à data, portanto, até ser coordenador da defesa dos Navigators enquanto treinador. Sempre fui bom a explicar as coisas, eu entendia relativamente as coisas nas sessões teóricas que na altura o Amilcar fazia. Pá, eu dava-me por contente, não me dava apenas por contente de entender o que é que a linha defensiva tinha de fazer, porque a regra geral era alinhas aqui, vais para ali, tens esta preocupação, esta gap tem de ser assegurada. Mas depois perdi um bocado de tempo a ouvir aquilo que os DBs tinham de fazer, os linebackers tinham de fazer, em tipo de posicionamento, em termos de jogadas. Pá, e o Amilcar lá estava também, como já referimos, aquilo é um poço de conhecimento do que toca ao futebol americano. E acho que foi um bocado por aí, a explicar aquilo que era os básicos dos básicos de uma defesa, que depois as coisas foram evoluindo. Começar pelos básicos, começar com a mentalidade com que tens de encarar cada jogo, mentalidade com que tens de encarar cada treino, mentalidade com que tens de encarar cada exercício que fazes, pá, e ser objetivamente pá, uma força da natureza no que toca na defesa. A defesa pá, não pode ser um para um, não pode ser bloqueado, tens de ganhar todos os confrontos um para um. A defesa funciona como uma unidade, mas acho que tens muito mais o aspecto individual do que tens, por exemplo, do lado do ataque. Uma linha ofensiva tem toda a trabalhar muito bem para que consigas correr pelo meio. Por exemplo, na defesa era mais, ganhas o teu matchup um para um e tu já estás a arruinar o plano do ataque à partida, se for para aquela tua zona. Sim, Portanto, sim, sim, estou a sim. encarar um bocado por aí. Yeah, isso tu estás a dizer, só para complementar, é algo que eu sempre estressei bastante enquanto também treinador, que é tu no ataque tu basta um gajo fazer uma coisa mal que dá cabo do plano. Na defesa basta Uhum. um gajo fazer bem o seu trabalho e a coisa corre bem. Yeah. É a grande diferença que tu tens entre as unidades ofensivas e defensivas. Pá, não vou falar das equipas especiais, ainda que elas existam, e muito Sim, amor sim, sim. para todos aqueles que são especialistas, está bem? Kickers, punters, long snappers, holders, Exato, exato. amor para vocês. Mas, mas sim, já percebi um bocadinho aqui esse contexto. Pá, e faz sentido, não é? Tipo, e tu tentas moldar através do indivíduo e depois o Uhum. coletivo também acaba por seguir mais na ótica defensiva. Tentar criar ali um core, percebes? Um core de, imagina, que não sejam os 11 que tínhamos nos Navigators antes, mas que sejam 4, 5 que puxam pelos outros, sabem o que estou a fazer, venham a todos os treinos, se dediquem, sejam imponentes, sejam agressivos.
Eu acho que para criares um core de jogadores, para que depois, de certa forma, eu e tu já falámos sobre isto uma vez, que de certa forma sejam uma extensão daquilo que és enquanto treinador, enquanto mentalidade, ajuda-te imenso. Pá, porque às vezes há treinos que tu tens de focar os DBs numa forma, o linebacker noutra, a linha noutra, pá, e tu não te consegues. Eu não, eu sou o único. Neste momento, eu, claro, e o Daniel Silva, mas sou o único que está 100% dedicado à defesa, e é muito complicado se tu não tiveres este tipo de pontos daquilo que tu pretendes fazer. Yeah, sim, as extensões da tua liderança e da tua mentalidade que tu queres ter na tua equipa, no fundo. Mas imagina, e tu pegaste no exemplo dos Mutts, e eu tive a oportunidade de ver os jogos todos dos Navigators este ano. O primeiro dele em Salgueiros, no Porto, vi por vídeo, os outros vi ao vivo. Pá, e claramente houve uma grande diferença dos Navigators do jogo dos Mutts, quer da primeira para a segunda parte, quer dos Navigators que se apresentaram uma semana depois no Olivais e Moscavide para jogar com os Lions. Nesse jogo tu também inclusive jogaste, equipaste e jogaste. Pá, tu já falaste um bocadinho da tua experiência enquanto jogador. Eu, pá, e agora estou-me a distanciar enquanto teu amigo, vou analisar as coisas de uma forma pragmática. Vê lá o que é que tu dizes, pá. Pá, vou dizer coisas que alguma pode magoar, mas Yeah, yeah. Não te já tivemos preocupes. intimidade. Não, eu acho que tu, enquanto jogador, tu sempre foste alguém que contagiava pelo teu carisma, pela tua energia, aquilo que tu trazes. Eu lembro-me quando os pontos que te era muito apontado eram não placares, não é? Uhum, Enquanto uhum. linha defensiva. Um, mas eu nem vou entrar nesses detalhes técnicos porque não é isso que eu acho que é importante aqui. Eu acho que a questão mesmo é da energia, do contágio que tu trouxeste aos Navigators para o jogo dos Lions e que não houve nesse jogo dos Mutts. O que eu te quero te perguntar com isto é: tu achas que neste momento, e perspectivando, e não é fácil, tu já disseste estar a 0-4 Uhum. neste momento, o que é que tu achas que falta aos Navigators para, no fundo, tipo, go over the hump, não é? Porque são 2 anos consecutivos em que perdem 2 jogos por pelo menos um ponto. Uhum. Na época passada, 2 vezes com os Devils, este ano, Renegades e Lions. O que é que falta? Eu sei que há a questão que tu já mencionaste do ataque e defesa, mas vamos Uhum. além disso, estás a ver? O que é que falta em termos de. Há muita mudança, muitos jogadores a sair, isso também Sim. influenciou. Acho que, olha, vou-te dizer a principal diferença que eu detecto hoje em dia nos jogadores e nas pessoas que nos chegam para jogar futebol americano versus aquilo que chegavam em 2018. 2018, não, desculpa, 2015. A dedicação. Que, imagina, é muito complicado pá, eu não sei se as outras equipas sentem isto. Acho que também é algo que eu tenho que passar a fazer um bocado mais só para conhecer as outras realidades, percebes? Não é para copiar nada, é só mesmo para entender se as dificuldades que eu sinto como maiores são também as dificuldades que as Mas outras sabes, equipas sentem. mas sabes que isso é o objetivo também disto. O objetivo, e Acredito eu. quando eu pensei um pouco de abrir a scope, pá, o Tudo já existe há 3 anos, já fazemos podcasts mais focados na NFL, mas já tivemos algumas conversas ligadas à Liga Portuguesa, mas este ano em particular eu senti que isto era importante porque eu acho que as dificuldades são as mesmas, Daniel. Eu acho que as Acredito que sim. dificuldades são as mesmas em ambientes e ecossistemas diferentes, percebes? Claro. E que se Mas acho, expressam de formas diferentes. Mas acho que é um bocado aí. Acho que são vários pontos, né? A verdade é que, como tu referiste bem, nós estamos há 2 épocas a perder 2 jogos. Vou falar de outros ainda mais próximos, mas pelo menos 2 jogos por um ponto. Isso mostra-nos que nós, de certa forma, também estamos perto, percebes? Estamos perto. Eu acho que os Navigators hoje em dia são uma equipa competitiva. Se calhar não para todas as equipas do campeonato. Eu acho que, por exemplo, os Crusaders estão num passo completamente, estão um nível ligeiramente acima, ligeiramente não, consideravelmente acima de todas as outras equipas que estão a jogar hoje em dia. Mas acho que um, aquilo que eu deteto, portanto, desculpa, resumindo, acho que são vários pontos, percebes? Portanto, é o ponto de tens de ter a sorte, mas ao mesmo tempo tens de ter essa preparação e criares esse momento de conseguires angariar o máximo número de atletas para te chegar no início de uma pré-época, meio de uma pré-época, no início de uma época. Que é aí que tu vais formar a equipa que tens para o ano a seguir. Portanto, acho que do lado de uma equipa, enquanto staff, enquanto organização, tens de promover cada vez mais o desporto. E eu acho que aí, acho que o teu papel enquanto aqui no Tudo sobre o Futebol Americano é importante. Acho que também, eu não estou muito por dentro, nem sinceramente quero estar por dentro dos níveis de federação, mas acho que tem de haver, se calhar, um esforço mais conjunto para que o futebol americano seja divulgado por todo o país. Porque acho que acontecia antes, ainda continua a acontecer hoje em dia, cada equipa traça o seu rumo e cada equipa cria as suas iniciativas. Mas acho que toda a gente seria
sairia com maior, com mais vantagens se criássemos se criássemos eventos, angariações, pá, movimentos na zona de Lisboa com todas as equipas e angariar e trazer pessoas para o futebol americano, porque a verdade é, tem de haver essa organização, trazer mais jogadores, tem de haver mais dedicação dos atletas também que nos chegam, porque imagina, eu sou este gajo, percebes? Tu chegas aos Navigators e tu dizes, pá, não, isto é espetacular, és bom atleta, e dizes-me, só consigo treinar uma vez por semana, assim, ali é a porta, não quero. Eu consigo criar um jogador de futebol americano, okay? Mesmo que leve muito mais tempo, e um jogador de futebol americano que eu olhe e diga, pá, está aqui um jogador como deve ser, de um cepo que me chegue e que venha a todos estranhos. Um cepo, um gajo que não consiga pôr um pé à frente do outro, tropeça a fazer uma rota, em coverage, não consiga aplacar, eu consigo transformar um jogador de futebol americano num gajo assim que venha a todos estranhos. Agora, acho que é detrimental para uma equipa, em termos de balneário, em termos de mentalidade, em termos de aquilo que vamos fazer dentro de campo, quando chegam pessoas que não vêm a todos treinos, percebes? Ou não consigam garantir, por exemplo, 2 treinos por semana. Acho que é tudo por aí. Portanto, é isso, uma maior coordenação. Tivemos um azar este ano que foi, nós tínhamos o Thibaut, e temos o Thibaut ainda, que era o nosso quarterback, pá, lesionou-se no jogo contra os Renegades no fim do quarto. Nos Crusaders, pá, nós não nos apercebemos um bocado da dimensão da lesão que ele tinha, não é algo que acho eu que precise de operação nem nada do género, mas é algo que, pá, ele precisa muito mais tempo de recuperar e isso mostrou-se, porque também não participou em mais nenhum outro jogo, tentou jogar nos Crusaders, piorou ainda mais, portanto é um ataque que perdeu o seu quarterback do ano passado para este ano, que o ataque dos Navigators, como terminou a época passada, era muito superior e muito melhor ao como começou. Pá, e tivemos de certa forma gerir com aquilo que tínhamos. Às vezes, se calhar, não tomámos as melhores decisões, em termos de dentro de jogo, etc. Por isso também perdemos por um ponto. Tínhamos de ter feito as coisas de forma diferente. Mas acho que pá, estamos perto. Okay, isto é uma palavra para os meus jogadores. Estamos perto. Acho que é continuar com a mentalidade de vamos melhorar, vamos ser melhores em cada treino e os resultados eventualmente aparecerão. Porque o trabalho tem de ser feito antes do jogo e não chegar ao jogo e esperar que as coisas sejam de forma diferente. Yeah, ou seja, ir buscar um bocadinho essa mentalidade que estávamos a falar no início do episódio, que pá, os verdadeiros jogos eram os scrimmages de domingo Sim, de sim, sim. manhã, em que eram, pá, aquilo era mesmo dureza absoluta. Depois vinhas sacado, mas isto também não é para falar aqui, né? Pá, podes Não és falar, tu, mas mas no geral. Não, não, sim, não, não, não. queres dar nomes? Não, não, nunca, Não, nunca. não, Não, não não. há chips, não há chips aqui. Não. Alcoólicos Anónimos. É isso, é isso. Não é este podcast, isso é aquele que vais amanhã? É amanhã que vais gravar? Exato, exato, exato. Olá, Ok. o meu nome é Daniel. Mas pronto. Olha, estamos a chegar aqui à reta final. Uhum. Já falámos um bocadinho aqui do teu percurso, já falámos um bocadinho da questão dos Navigators. Já tivemos a oportunidade de abordar aqui um bocadinho onde é que estamos em termos de estrutura, onde é que tu estás enquanto treinador e aquilo que queres dos teus jogadores. Agora vou-te pedir para revisitares as tuas memórias e vou-te lançar aqui algumas perguntas. Tá bem. Enquanto jogador, ok? O adversário mais duro que tu tiveste de enfrentar num relevado de futebol americano? Não consigo dizer uma pessoa, consigo dizer a linha ofensiva dos Ossos Rivas, em Madrid. Se não me engano, foi o meu segundo ou terceiro ano que fomos jogar um jogo pré-época contra os Ossos. Os Ossos, se não me engano, eram os campeões da Liga Elite em Espanha, quando fomos jogar contra eles. E aquilo. Lembras-te do Isso, Hagrid? Do Hagrid, isso aquilo era, que, yeah, pá, isso era o tackle, parecia um era urso, o o gajo, left não é? Era uma tackle, coisa. Não. foi o que eu É, apanhei, pá, e tipo, foi. sim, sim, Mas eu devo te dizer, pá, acho que nem está gravado, mas se estiver gravado, depois é um tempo também de irmos ver e nostalgia. Mas acho que pá, o center deles e os guards, eles faziam muito os lefts e os rights, portanto, eles tanto protegiam o passe atacando o homem à esquerda ou à direita, eles não recuavam muito e a corrida, quando abria, quando eles explodiam para a corrida, era complicadíssimo. Tu nunca sabias de onde é que ias levar, tu alinhavas na A, alinhavas na B, tu ias levar tanto o tackle, tanto o guard, quanto o center, era complicado. Isso ele, há uma expressão de um linha ofensivo qualquer quando enfrenta o J.J. Watt, que é tipo, sinto-me que estou no mar à deriva e está um tubarão branco assim à minha volta. Epá, foi como eu senti naquele jogo. Toda a gente, pá, sinceramente estavas ali, pá, pela eu estou na A, pela A não pode correr. Acho que yeah. foi o primeiro choque que eu tive com alguém tão, mas tão melhor que eu. E também a mentalidade da forma como abordava o futebol americano, a linha ofensiva, pá, era muito mais dinâmica do que aquilo que fazíamos em Portugal. Portanto, a linha ofensiva dos Ossos Riva. Mas imagina,
se calhar estou a ser batuteiro, mas a verdade é que também se calhar os melhores jogadores com quem eu defrontei lá foi nesses treinos, nesses scrimmages, nesses treinos durante a semana. Mas E se quiseres, eu dou-te nomes em Portugal. Tenho um ou eu, dois, se calhar. sim, podes dizer, eu ia te desafiar a dizeres um dos scrimmages dos Navigators, mas diz-me, dá-me os nomes que tens aí em Portugal. Na altura, epá, já não jogo. Eu, apesar de ter jogado agora contra os Lions, já não jogo há algum tempo, mas que eu defrontei, se calhar de equipas que não eram dos que não eram os Lisboa Navigators, eu lembro-me de o center dos Warriors, que era o Ferraz, e que é, se não me engano, acho que agora até Ainda o joga, coordenador ainda ofensivo. joga. Sim. Rijo, agricultor, aquele farmer strength, sabes? Percebes? O gajo tinha uns braços, quando o gajo É verdade, é segurava as verdade, é pads. verdade. Depois tinhas também dos Mets, a linha ofensiva dos Mets sempre foi muito boa, mas tinhas o center, que se não me engano era David, que era o Careca, e, pá, e o Joel, que é o 77. Um, acho e se calhar, olha, até te vou dizer que o Júlio Martins dos Cruzeiros era um gajo que me chateava bastante. Um gajo bué da grande, ele não era necessariamente alto, desculpa, não era necessariamente rápido, não tinha necessariamente muita força, mas era um gajo chato, era um gajo chato. Sim, Acho que de E o outras Júlio equipas, também é bom nos jogos mentais. Também não, é mas bom era muito porque chato. isso é, é outra componente, não é? Que os jogos mentais também entram muitas vezes em. Então, ali na linha, acho que no one-on-one é receiver versus GB, mas na linha, pá, lembro-me quando os Navigators, quando um linebacker meu dava uma grande puta num gajo, vinha lá o patrão e o Ramalho dizer: malta, aqui neste metro quadrado não há oxigênio, cuidado, hein? Não venham para aqui. Pá, isso era algo, era mesmo brutal. É. Pá, agora, Olha, eu imagina, mas esqueci-me de acho que dizer, nós não podemos dizer as diz, neiras neste podcast, mas tu já tipo. fudeu, não há munição. Complicado. Estou a Devias-me brincar, ter epá, avisado ao início. estás à vontade, estás à vontade. Tá a ver, caralho. Estás à vontade. Estás a Olha, abrir o livro, estás a abrir o livro. ok, agora deste-me permissão. Mas imagina, agora acima, acho que, como aquilo que eu disse, e a verdade, os Lisboa Navigators, na altura, quando nós éramos, como tu falaste, tínhamos aquela demagogia, não é? Aquele controle total sobre as primeiras 6 edições. Acho que na linha ofensiva dos Lisboa Navigators ainda temos hoje em dia o Felipe Campos, que é uma besta de jogador. O Arnold Soares, que era uma besta de jogador. Quando tinhas o Piper, a center, outra besta. Tinhas muitos, o Coxo, o Calado, pá, o Elec, portanto, imagina, todos eles eram bons. Todos eles eram bons. Sim, sim, Acho que sim. era inevitável. Acho que, pronto, de adversários, linhas ofensivas, pá, acho que já disse aqui uns quantos nomes. Já deste aqui bons nomes. Agora vou virar a conversa para qual é que é para ti o momento mais memorável que tu tens dentro de qualquer jogo que tu tenhas disputado? Não é o jogo, é o momento mais memorável. Hum, se calhar também por ser um dos primeiros, mas a primeira final de futebol americano que eu joguei enquanto titular e já tinha o meu lugar razoavelmente assegurado, foi a final da 4ª edição dos Mets no campo de rugby do técnico. Em que eu e tu estávamos a jogar. Isto agora é mesmo tipo. Foi o meu último Vem... jogo nos Exatamente, Navigators. exatamente. Pai, tu disseste uma coisa que é. Disseste-me. Estavas-me a dizer. Disseste uma merda que tu costumas dizer, tipo inspirational shit, sabes? Que é, imagina, big time players make plays on big time games, ou uma cena assim. Pá, tu Sim, agora sim, sabes sim. dizer isso, queres dizer que o para dizeres a frase. Para Não, dizer, não, sabe? não, Não sabe? tranquilo, tranquilo. Não te vou corrigir, Pronto. não te vou corrigir. Exato, mas Eu sei que não estás a era isto. sentir a cena, estás a sentir a cena. Boa. E acho que uma ou duas jogadas depois de nós falarmos, eu fiz um sec ao Caratão na altura. Consegui passar pela linha, eles tinham chamado um pull, ele queria fazer um end-off de costas virados para a linha de scrimmage e eu agarrei e mandei-o ao chão. E acho que aí, acho que com ele com a bola, acho que aí foi se calhar o primeiro momento grande. Depois houve outros, eu contra os Devils fiz uma pique, portanto fiz tipo um passe do teu QB, agarrei a bola e ainda tentei correr para aí 20 jardas. Contra os Sharks, pré-importes, fiz a interseção, estava a jogar a end, fiz a interseção de um pitch para o running back e marquei touchdown. Acho, mas acho que esse primeiro sec considerável, acho que foi o momento mais. Eu estava à Um, espera, eu estava à espera aí, bem, que tu já falhei, né? falasses. Não, 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 que tu falasses daquela épica, daquele fumble que tu recuperas contra os Wolves e que corres o campo Epá, inteiro. Pá, e isso está isso foi gravado só com dor. uma edição feita por mim.
com uma Yeah. música tipo das Olimpíadas Especiais, estás a ver? Aí é Paralímpicos. Pá, que Pá, chato, pá. esse vídeo está muito forte, está mesmo muito forte. Eu lembro perfeitamente dessa jogada. Pá, aí, terceiro ou quarto quarto, ok? Um calor do caralho. Pá, imagina, 30 graus. Pá, uma merda absurda. Os pés queimavam, pá, e eu agarro naquela merda e disse assim, bem, vou correr aqui 5 jardas. Pá, e de repente depois ouço duas pancadas nas costas, que foi o Monteiro a varrer um gajo e o Fonseca a varrer outro. Pá, e digo, ninguém, imagina, tenho os corners, ok, os DBs a correrem à minha frente ali, fazerem ali bloco de género, mesmo como os Paralímpicos, sabes que é? Anda, corre, sabes, corre, corre. Pá, isso, só chego ao fim na endzone e estou desbocos de fora. Já nem quis jogar mais, percebes? Estava-me cansado. Mas olha, foi nostalgia, pá, não me lembrava desse. Esse aí, tu já tens alguns touchdowns, não é? Já tens alguns touchdowns para jogador defensivo, não é tão, é muito menos na linha Comum, não defensiva, não é tão é? Uhum. comum. Hum, última questão aqui neste alinhamento. Jogo mais memorável que tu tens, hum, e porquê? Hum. Jogo contra a Seleção Nacional Espanhola. Pá, foi um jogo, pá, acho que aquilo foi, se não me engano, fomos campeões esse ano. Foi entre a quinta e a sexta edição, isso. Ok, Foi depois fomos da vitória em campeões. Abrantes. Já tínhamos algum e contra os Warriors, exatamente. Já tínhamos algum tipo de perdas na equipa, mas conseguimos colmatar com a malta que nos foi chegando. E nós acabamos o campeonato e o Amilcar diz-nos que recebemos um convite para ir jogar contra a Seleção Nacional Espanhola em Granada. E perguntou-nos se nós estávamos dispostos e se ia implicar mais, se calhar, 1 mês e meio, 2 meses de treino. Pá, e toda a gente disse que sim, sem hesitar. Pá, e foi uma viagem muito dura. Pá, e 8 ou 12 horas no autocarro para Granada. Chegámos lá e jogámos. Também com 30 e tal graus ao fim do dia. E foi um jogo que nós fomos para o intervalo a perder 12-0. Não tínhamos muita linha defensiva, portanto eu também estava a jogar o jogo todo. Eu lembro-me que estava com combinação de esforço, calor, cansaço. Pá, lembro-me que vomitei no intervalo, no balneário, e conseguimos ganhar o jogo por 13-12. Portanto, depois o que aconteceu foi a defesa entrou, conseguiu parar, o ataque começou a encarnar. Portanto, lembro que foi um passo para o Nelson, depois um passo para o Sven, e o Grangeiro a correr e o Marco a correr. Portanto, isso foi depois quando acabámos o jogo. Estávamos a jogar contra a Seleção Nacional Espanhola, que acho que, se não me engano, até era um projeto já, portanto, não tinha os jogadores da Liga de Elite, que eram jogadores que até já tinham algum tipo de compensação para jogar, mas eram todos os outros. Estavas a jogar contra uma equipa muito forte, atletas muito fortes, e acho que esse jogo ficou-me completamente na memória, não só por isso, pois também o festejo durante a noite a seguir. Nós dormimos lá nessa noite, a festa, pá, tudo aquilo que estava ali por trás, todo o simbolismo, de certa forma, acho que não foi só para os Navigators, mas que em Portugal tinhas qualidade para competir a alto nível em Espanha. Acho que foi algo simbólico a todos os níveis, tanto esforço como recompensação daquilo quem jogou. Sim, sabes que claro que eu me lembro desse jogo e eu lembro-me que nessa altura a minha conversa com o Amilcar, porque o convite foi endereçado aos Navigators, como tu disseste e bem, mas onde eu acabei por na altura ter uma visão diferente com a do Amilcar nesse convite, é que foi uma abertura de uma oportunidade para nós fazermos na altura a primeira seleção nacional, de tentarmos de alguma forma olhar. A realidade é, e pá, e sendo o mais realista possível, estamos a falar da quinta edição, onde tivemos Navigators, Crusaders, Avios Devils, Pirates, Mutts, Warriors, Lumberjacks, Renegades, Mustangs e Black Ravens. Se nós fôssemos fazer uma seleção nacional, 80% da seleção provavelmente ia ser dos Navigators, ou 75%, vá, para dar aqui um bocadinho uma margem, 70% a 80%, vá. Por isso, eu acho que a maioria dos melhores jogadores na altura estavam presentes nesse jogo. Eu acho é que simplesmente perdeu-se uma oportunidade na altura. Por outro lado, escreveu-se um capítulo muito bom do futebol americano, porque sem dúvida que tu tens essa memória. Pá, eu acredito que todos aqueles que fizeram parte desse jogo têm uma memória também incrível daquilo que esse momento representou, estás a ver? E foi especial, sem dúvida que foi certamente especial. Só, esse tema foi razoavelmente badalado na altura, e acho que aquilo que também se chegou um bocado à conclusão, e não estou a tirar de todo crédito à ideia e à iniciativa que também tiveste,
Mas na altura o objetivo era que também a seleção espanhola defrontasse também era uma equipa recente, se não me engano, pá, esta memória também já não está grande coisa, mas era uma equipa razoavelmente recente e que o que eles queriam era defrontar uma equipa coesa, ou seja, uma equipa que não só tivesse se calhar os melhores jogadores que conseguisse ter, mas de certa forma já habituado, já tivessem a ligação uns com os outros, já não eram 11 jogadores a jogar contra uma equipa, eram duas equipas a jogar contra outra, uma equipa a jogar contra outra equipa. Mas lá está, pá, acho que sim, acho que tens razão naquilo que dizes, pá, e acho que o objetivo também, acho Não, eu, sabes, seria. sabes que Sim, aí, desculpa, eu acho que não é questão de tipo, ter razão ou deixar de ter razão. Eu acho é que tinhas certo, certo. abordagens diferentes, podias ter tido Uhum, naquele momento e que se calhar tinham-te dado outro tipo de alavancagem. Pá, eu percebo que faça todo o sentido os Navigators terem ido e terem sido a equipa convidada. Pá, ganhar 5 campeonatos seguidos na altura, tinhas perdido um jogo em 5 competições, em 5 uhum, edições da Liga. Pá, fazia todo o sentido. Acho é que perdeu-se na altura uma boa oportunidade, estás a ver? De fazer tipo um branding, uma questão de. Pá, e tu sabes que uma das coisas que eu sempre fiz nos Navigators e que depois usei também nos Devils é a comunicação, é o branding, não é? Tu vendes um produto, tu claro. estás a desenvolver a tua marca. Pá, e acho que na altura perdeu-se uma oportunidade para isso. No entanto, pá, aconteceu, foi o que foi. Nesta timeline, não é? Neste Uhum, universo, aconteceu isto. Se uhum. calhar noutro universo aconteceu outra coisa. Não sei se o Doutor Estranho pode ir, pode ir ver isso, mas é o que é, é o que é. Olha, estamos a chegar mesmo ao final. Hum, Ia-te perguntar apenas, pá, não vale a pena estarmos aqui a voltar muito a esse tema, tu já disseste a questão dos Navigator 04 e que a questão de estão próximos, porque a realidade é o que estás a dizer. Duas derrotas por um ponto, uma derrota contra os Mets por 6 pontos, mas foi um jogo atípico e improvável, Uhum. digamos. Mas como é que tu Pode-se olhas dizer que o Daniel atualmente? Lourenço não estava lá, percebes? Daniel Lourenço não estava Podes, lá. tu vais poder usar isso como argumento, não é? Aposto que já Exato. Eu não usaste, perdi. aposto que Eu já não, é usaste, claro, aposto que já usaste. eu cheguei ao trânsito. Eu não perdi contra os Mets. Vocês que perderam contra os Mets. Estou a brincar, não disse nada disso. Força, Mas olha, diz, desculpa como lá. é que tu olhas? Não, ia te perguntar só como é que tu olhas agora para a competição, porque tu mencionaste a questão dos Crusaders estarem muito à frente da maioria das equipas. Eu partilho QB dessa tua opinião, porque eu acho que os Devils e os Crusaders estão numa camada muito próxima. Acho que falta uma coisa aos Devils que os Crusaders têm e que é fundamental, que é a estrutura barra experiência Uhum. de lidar com determinados cenários. Mas o que é que. Imagina, acabaste de ter uns Crusaders contra os Devils antes da Páscoa, não é? O que é que os Navigators precisam realmente para voltarem a esse grupo de favoritos, contenders, o que seja? Achas que é tempo ou o que é que falta? Acho que é uma mistura de tempo e trabalho, percebes? É tempo para te organizares enquanto staff, organizares enquanto teres uma organização, passa a redundância, enquanto organização de equipa. Acho que foi aquilo que abordei um bocado antes, portanto, tens de tentar comunicar melhor que existe futebol americano em Portugal, futebol americano em Lisboa, futebol americano nas Laranjeiras. Um, Acho que tens de ter esta comunicação para te chegar mais manpower, mais força, porque a verdade é, por exemplo, agora no jogo dos Lions eu joguei porque eu fui com 12, 11, tinha 11 jogadores. Comigo eram 12, pois houve um até que foi expulso, portanto eu teria mesmo a partida de jogar. Um, Portanto, teres mais força, mais manpower, mais dedicações nos treinos, porque a verdade é que não é só teres mais malta para jogar, é mais malta para que o treino consiga te ser útil para todos os envolvidos. Não é? Um QB não consegue treinar os passos sem receivers, um DB não consegue treinar route coverage sem um receiver, um receiver não consegue treinar razoavelmente uma rota como se fosse uma in-game experience sem um man coverage. Linebackers não conseguem fazer uma placagem ao running back se não tiverem também o barulho dos bloqueios à volta dele. O linha ofensivo não consegue treinar o pass coverage e o run block sem um linha defensiva e vice-versa. Portanto, o futebol americano, e acho que também a maioria dos desportos de equipa, têm de funcionar enquanto unidade. Claro que tu podes ter treinos segmentados, drills específicos para cada posição, mas o futebol americano aprende-se a jogar. Okay? Ter ali a energia de como é que tudo se movimenta, aquilo é tudo uma unidade, o ataque e a defesa era toda uma unidade, e tem de ser toda uma unidade, e acho que portanto é a todos os níveis, tanto em termos de staff, tens de focar um bocado mais em como é que vamos preparar a próxima época, em termos de comunicação, em termos de que tipo de projetos, tipo de iniciativas vais ter para chamar mais barulho ao futebol americano, e em termos de jogadores, portanto chegarem-nos malta com a mentalidade correta, e se não tiverem a mentalidade correta, mas estiverem abertos a entender que o futebol americano pode ser uma experiência para formar enquanto pessoa e ajudar a ultrapassar desafios, pá, no dia a dia, sejam
Portanto, desafios no futebol americano sejam aplicados no dia a dia. Acho que enquanto a malta que chegar não tiver este tipo de mentalidade, pá, temos algum caminho ainda a percorrer. Mas estamos perto, é tempo e trabalho. Tempo e E trabalho. dedicação. Fica aqui. Tempo, trabalho e dedicação. Estamos a imitar o slogan do Sporting, mas não sei qual é que é. Não liga esse Dedica-se, desporto. dedicação, esforço e glória, qualquer coisa assim. Não, Olha, não tem leão aí para o meio? não sei, Leão, se rugido do calhar leão. Assim. qualquer coisa, não sei. Olha, alguma mensagem final que gostarias de deixar? Ou já deixaste aqui de alguma forma com esse tempo, trabalho e dedicação? Posso dizer mais uma coisa, que é para o futebol americano evoluir em Portugal, não só as equipas têm de evoluir. Okay? Toda a estrutura, toda uma arbitragem, toda uma estrutura de uma liga, toda uma estrutura de uma federação, toda uma estrutura de uma associação, o que lhe queiram chamar, tem de evoluir. Tem de evoluir, tem de haver um plano claro para o futuro. E, de certa forma, todos temos de fazer parte desse plano. E acho que é isso. Se alguém estiver a ouvir desse tipo de entidades, pá, esforcem-se. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, mas é limitado o que uma equipa consegue fazer. Okay? Acho que, como disseste, nós tivemos uma altura em que tínhamos 51 jogos na fase regular, tínhamos 10 equipas. Hoje em dia, também com as quesilhas cá no Norte, perdes equipas. O Algarve deixou de competir este ano. Acho que todos nós temos de fazer um esforço para que o futebol americano continue a ser uma realidade nos anos que aí vêm. E não é só uma equipa a trabalhar para dentro que vai levar o futebol americano e o desporto ao nível que é preciso chegar para que isto tenha algum tipo de continuidade. Yeah. Bem, bem dito, bem dito. Pá, e para situar aqui também as pessoas, eu não faço parte da federação. Claro que falo com Uhum. muitas pessoas que estão ligadas à federação e tento de alguma forma também ajudar a tudo o que diga respeito à comunicação. O aparecimento do tudo veio também, e a ligação mais este ano à própria federação como parceiro oficial vem também nesse rolé, não é? De querer que isso aconteça. Pá, porque sim, porque acho que ganhamos todos, e acho que a partir do momento em que tu passas efetivamente a ser uma federação e que possas também sustentar os clubes, porque tu estás a falar Claro. muito da perspectiva tipo front office, entre aspas, na Talvez. ótica de front office desportiva, que é dar dedicação, aparecer, jogar, treinar, dedicar-se, etc. Pá, mas depois há um trabalho desumano feito no back office por muitas Claro. pessoas dentro de cada clube que carrega o clube às costas sozinho muitas vezes, não é? Pá, e Uhum. muitas vezes esses nomes nós não sabemos quem é que são. Tu sabes certamente dos Navigators, eu sei alguns dos clubes, pá, mas a realidade é que é preciso mais. É preciso mais mas eu sinto que estamos de alguma forma a tentar ir para o caminho certo, Certo. seja lá o que isso for, ou em que universo estejamos a falar, não é? Voltando aqui um bocadinho àquela comparação. Doctor Strange. Exato. Mas, mas sim, é o que é. E pronto, olha, agradecer-te aqui novamente a tua disponibilidade. Foi um gosto sempre falar Uhum. contigo. Obrigado, Ahm, pai, igual. pagas o próximo jantar, não é? Fica Não. já. Não sei. Não. Vou receber alguma Tive que coisa por tentar. isto. Não, não, eu Não. também não Não recebo. vais ter esses anúncios do Ferry, não sei o quê. Não tens esses Não, anúncios aí. não, ainda não, ainda não. Paga o Campos. Paga o Campos. Ou o Arnold quando cá vier. O que é que é? É, pronto, vamos ver se eles Há ouvem aqui uma isso. mensagem para eles. Eu acho que vão Yeah, ouvir. Eu fica vou-lhe aqui. mandar só o snippet, só este. Pagam Yeah. eles. Eu faço, já te mando a seguir, já te mando a seguir. Mas pronto, olha, agradecer-te novamente, está bem? Desejar aqui boa sorte para o resto da temporada dos Navigators. Matematicamente é um feito quase impossível de irem aos playoffs, tinham que ficar 2-4 e que um conjunto de resultados praticamente insano para que isso pudesse acontecer, e matematicamente tinha que acontecer aqui umas cambalhotas muito improváveis, mas espero que Uhum. possam acabar da melhor maneira e espero que com esse tempo, trabalho e dedicação os Navigators possam voltar a esse grupo de contenders, porque nós vamos todos ganhar com isso, não é? Quanto mais equipas estiverem Exato. a fazer por isso e a apontarem ao topo, melhor a competição também Também. vai ficar. Isso é certificar só que o jogo anterior, o jogo seguinte é melhor que o jogo anterior. Portanto, aquilo que faz enquanto unidade. Pá, isso tem de ser o objetivo com que atacas o resto da época e também acho que aí vem. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado uma vez mais, Daniela. Obrigado a todos que nos acompanham, como sempre, no Tudo Sobre Futebol Americano. Não se esqueçam de subscrever, de dar um like gostoso, o que vocês quiserem fazer, para nos ajudar também aqui a levar o futebol americano a todo lado. Exato. Grande abraço a Malta, grande todos abraço. e até breve.